Olá, pessoal! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para apoiar nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre uma situação preocupante. Vários países estão pedindo para seus cidadãos deixarem o Líbano devido ao temor de uma guerra regional. Vamos entender o que está acontecendo e por que essa medida é tão importante. Fiquem ligados. A morte de líderes do Hezbollah e do Hamas, gerando grande preocupação sobre uma possível escalada e o risco de um conflito regional. Grupos apoiados pelo Irã prometeram se vingar, e Israel afirmou estar pronto para enfrentar uma guerra em todas as frentes. Com o aumento do receio de intensificação dos conflitos no Oriente Médio, países como França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, México, Itália e Suíça pediram que seus cidadãos deixem o Líbano. Além disso, a Suécia decidiu fechar sua embaixada em Beirute, a capital libanesa. A Embaixada dos Estados Unidos em Beirute está recomendando que quem quer sair do Líbano compre qualquer bilhete disponível, mesmo que o voo não seja imediato ou não siga a rota desejada. Há preocupações de que, além do Hamas e do Hezbollah, outros grupos armados apoiados pelo Irã, como os Houthis do Iêmen e as milícias no Iraque e na Síria, possam se envolver em um ataque contra Israel. Israel está analisando como responder a um possível ataque coordenado desses grupos e, segundo o canal 12 de TV, está até considerando a possibilidade de entrar em uma guerra total. Embora não se saiba exatamente quando esses ataques em larga escala poderiam acontecer, tanto Teherã quanto o Hezbollah têm falado sobre ações iminentes nos próximos dias. Na noite deste sábado, 0308, Israel foi atacado com mísseis lançados pelo Hezbollah em resposta a bombardeios israelenses que atingiram aldeias como Kafr Kila e Deir Siriani, no sul do Líbano, e deixaram civis feridos. Fontes de segurança libanesas relatam que cerca de 50 foguetes foram lançados do sul do Líbano em direção ao norte de Israel. A imprensa israelense afirmou que o sistema de defesa Domo de Ferro conseguiu interceptar muitos desses mísseis. A situação no Oriente Médio se agravou após a morte de líderes importantes do Hamas e do Hezbollah na semana passada, aumentando ainda mais as tensões em Teherã e Beirute. Na quarta-feira à noite, um prédio governamental em Teherã explodiu, matando Ismail Haniyeh, um líder do Hamas no exílio. Algumas horas antes, um ataque aéreo em Beirute eliminou Fuad Shukr, um alto comandante do Hezbollah. Israel admitiu o ataque que matou Shukr, mas não se manifestou sobre a morte de Haniyeh. O Irã e o Hamas acusam Israel pelos dois incidentes. Israel afirma que Shukr foi o responsável pelo ataque nas colinas de Golã, que matou 12 crianças israelenses no último fim de semana. Shukr também tinha um passado sombrio no Hezbollah e foi ligado a ataques que resultaram na morte de quase 300 soldados americanos e franceses no Líbano em 1983. Quanto a Haniyeh, Israel o acusa de orquestrar a ofensiva do Hamas em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns, dando início ao conflito atual na faixa de Gaza. A situação ficou mais complicada. Conforme o jornal The New York Times, Biden afirmou a um repórter que isso não ajudou. Durante uma ligação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos comentou que o assassinato de Haniyeh ocorreu em um momento impróprio, de acordo com uma fonte americana citada pelo jornal. A morte aconteceu precisamente quando os Enim Ashenor estavam tentando finalizar as negociações para um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Além disso, Biden expressou preocupação de que a operação em Teherã pudesse provocar um conflito regional maior, algo que ele desejava evitar. No sábado, em cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, houve manifestações com o objetivo de pressionar por um acordo para a liberação dos reféns e criticar Netanyahu por supostamente impedir um acordo com Gaza. Milhares de israelenses protestaram em frente à residência do primeiro-ministro em Jerusalém. O ex-diplomata Eran Etzion, que falou para a multidão, afirmou que é hora de um acordo e de eleições antecipadas, conforme reportado pelo Times of Israel. Ele alegou que o acordo está disponível, mas Netanyahu estaria bloqueando-o.
por razões políticas, pessoais e criminais. Netanyahu reassumiu o poder no final de 2022, formando uma coalizão com parceiros ultra-religiosos e de extrema-direita que se opõem firmemente a concessões ao Hamas. A oposição acusa Netanyahu de manter essa coalizão para evitar uma nova eleição, que poderia acelerar os processos de corrupção nos quais ele está envolvido. A guerra na faixa de Gaza já se estende por quase 10 meses. Ela começou após um ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro, que, segundo informações israelenses, resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas. Em retaliação, Israel iniciou uma série de operações militares extensas na faixa de Gaza, que, conforme o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, causaram a morte de aproximadamente 39,5 mil pessoas. Tanto Israel quanto o Hamas são classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, entre outros.